E esse é o vídeo para aquela galera que não paga as contas. Eu tô brincando, tá? Como Pádua castigava os caloteiros. Os caloteiros sempre existiram e, como vocês podem ver, a maior parte das pessoas não gostam deles, né? Tanto que Pádua tinha um jeito muito típico, muito singular aí de castigar os seus caloteiros. É o que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Fica até o final. Já peço para você curtir o vídeo, para se inscrever no canal e não deixar de ativar o sininho das notificações para receber, tá? Todo vídeo novo que tem aí. E obviamente também não deixa de comentar. A sua curtida, ela vale se o seu comentário também vier depois. Deixa um comentário. Se você não quiser escrever nada, pode deixar um emoji, coloca um leãozinho ali, o leão do Vêneto, né? Deixa um emoji ali embaixo que também é muito válido, tá, pessoal? Então, eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Linguamare e você é muito bem-vindo. Nós temos o curso de língua vêneta, caso você queira aprender a língua aí dos nossos ancestrais, é muito bom, né, para que a gente consiga fazer com que essa língua não morra. E de fato eu já gravei aí alguns vídeos, se não me engano foram uma série de 3 vídeos apresentando a minha pesquisa de mestrado. Não foi a pesquisa, foi uma das pesquisas que eu fiz dentro do meu mestrado. De fato, o meu mestrado não ficava em torno sobre uma possível extinção da língua, mas ele também trabalhava com essa possibilidade. Foi uma das pesquisas. Então, eu convido também para que você assista esse vídeo para você ver quão importante é para a gente a manutenção da língua vêneta, né? A partir de uma língua a gente consegue, na verdade, segurar muito da nossa cultura, a gente consegue realmente passar isso adiante. A partir do momento em que a língua morre, então praticamente toda a cultura morre, assim como a referência, né? Muito importante que a gente dê nome aos bois os nomes corretos, que a gente chame a nossa língua de língua vêneta, porque nos liga à história, à tradição dos vênetos. Nós temos sangue vêneto, portanto, falamos língua vêneta e não qualquer outro nome, como, enfim, costumam chamar aqui no Brasil Taliã. Mas Taliã liga à Itália. A Itália tem muitas culturas, muitas línguas, muitos nomes, não liga a nada, então, né? Então, é importante que a gente chame com o nome da nossa gente, os vênetos, né? Língua vêneta, que é a língua do povo vêneto. Portanto, se você quiser aprender, já te convido aí, escreve para o contato @linguamare.com. Vamos lá então, olha só, há um ditado famoso em todo o Vêneto que é o seguinte: restar in braghe de terra, restar in braghe de terra. Para quem fala vêneto, talvez já tenha entendido, mas isso significa ficar de calça de lona, tá? E daqui a pouco a gente vai ver o que é isso, ficar de calça de lona. Claro, obviamente é um termo que se utilizava na Idade Média, por isso que hoje a gente já não se atina assim de cara do que significa isso, ficar de calça de lona, restar in braghe de terra. Porém, esse termo aqui ele nasce em Pádua. E olha só, a história dessa expressão está ligada à Pedra da Reprovação. Existe lá em Pádua uma pedra que se chama Pedra da Reprovação. Mas o que é essa pedra, né? Por que Pedra da Reprovação? Aos cidadãos, né? O termo ele estava ligado, ele era destinado aí aos cidadãos que tiveram problemas com dívidas e insolvências. Tanto o termo restar in braghe de terra, que significa ficar de calça de lona, quanto a pedra da reprovação. Tá? Tanto o termo quanto a pedra da reprovação servia aos caloteiros, às pessoas que tinham problemas com dívidas, que não pagavam suas contas. Aqueles que não podiam honrar suas dívidas tinham que passar pelo tribunal, que ficava dentro do Palácio da Razão. É um palácio que existe lá ainda hoje em Pádua. Obviamente ninguém hoje é condenado aí à pedra da reprovação, né? por ser caloteiro. Hoje temos outras formas para fazer isso. Olha, uma vez condenados, os caloteiros tinham que se despojar de todos os seus pertences, permanecendo praticamente em suas calças de lona. Significa que eles tinham que ficar só de cueca, ou se fosse mulheres, enfim, né? Eu não sei se as mulheres usavam calcinha naquela época, não, usavam outra coisa, né? Então, os homens cueca, enfim, não sei como chamavam o traje feminino naquela época, o traje de baixo, tá? Se alguém souber, coloca aqui no vídeo, eu não me vem isso em mente agora. Porém, roupas de baixo, a pessoa ficava praticamente
toda pelada, apenas com as roupas de baixo, tá? Uma vez que se provasse que a pessoa é um caloteiro. E com este traje eram içados, ou seja, eles eram pendurados em cordas aí e lançados sobre uma pedra que, para a ocasião, foi batizada com o nome de Pedra da Reprovação, né? Você é um caloteiro, fica lá pendurado na pedra da reprovação. A Pedra da Reprovação, que na época estava localizada na Praça da Fruta, agora está localizada dentro do Palácio da Razão. Então, obviamente, hoje é uma peça de museu, né? Uma peça e uma relíquia que precisa ficar sob cuidados, mas uma vez ela tinha a utilidade dela, é por isso que ficava fora. Esta pena parece ter sido introduzida para lidar com a superlotação das prisões que atingiam condições extremas por volta do ano de 1200. Era muita lotação, né? Então, basicamente, naquela época, eles viviam a realidade do Brasil. A realidade do Brasil. Em 1200, né? Em 1200 eles viviam a realidade do Brasil, praticamente a superlotação. Então, né, tomara que o Brasil não demore tanto tempo assim para tomar jeito um pouco. Em 1200. E aí eles aplicavam essas penas alternativas, né? Enfim, penas alternativas que não existia essa necessidade de colocar a pessoa lá na prisão e tal, mas ao mesmo tempo era uma pena que talvez até era pior do que colocar a pessoa na prisão. Colocava na prisão, ela ia ali passar por privações, certamente, né? Ia passar por algumas privações, ia passar, enfim, por a superlotação e tudo mais, porém, né, não ia ficar ali pendurada em público, pelada praticamente, passando essa vergonha em cima da Pedra da Reprovação. Então você, talvez, não sei, se fosse escolher entre ficar preso e ficar pendurado de cuecas ali na Pedra da Reprovação, talvez eu escolheria ficar preso. Então, enfim, parece também que não foi outro senão Santo Antônio de Pádua quem propôs esta prática, tá, de pendurar a pessoa ali seminua na Pedra da Reprovação. Foi Santo Antônio. Então, fiquem cientes aí que paguem as continhas em dia, que nem santo gosta de caloteiro, né? Foi Santo Antônio de Pádua que propôs essa repressão aqui aos caloteiros, às pessoas que ficavam em dívidas, né, com outras pessoas. Você sabia disso? Deixa aí seu comentário, comenta, né, sobre isso, enfim, sobre essas penas alternativas. Talvez seria bom, adequado que a gente tivesse algumas penas. A gente tem, né? Para não falar, para não mentir, a gente tem algumas penas alternativas hoje em dia, né? Para alguns crimes que sejam mais leves e tal. Existem algumas penas alternativas que não são penas ultrajantes, né? Naquela época, na Idade Média, se aplicava penas ultrajantes para as pessoas, para a própria pessoa não fazer mais e para outras pessoas tomarem como exemplo, né? E para não caírem naquilo. Mas mesmo assim, obviamente, volta e meia, alguma pessoa ficava lá pendurada, né? Então, não adianta. Comenta, deixa seu comentário, curte o vídeo, se inscreve e também não esquece de ativar o sininho das notificações. Vera Ingrácio na Multi, Estrucom e tchau, tchau.